Olá pessoal, tudo bom com vocês? Todos nós, né, já ouvimos falar das vitaminas A, D, E e K, né? Mas elas possuem uma característica em comum que as diferencia das demais vitaminas, né? Todas dependem da gordura para serem absorvidas pelo organismo. Então, nesta aula, nós vamos descobrir como que isso acontece, né? Quais funções cada uma desempenha e por que tanto a falta quanto o excesso pode prejudicar a saúde. Então, ao final, vocês perceberão que manter o equilíbrio é mais importante do que simplesmente consumir mais vitaminas. Beleza? Então, antes de estudarmos cada vitamina separadamente, precisamos entender o que elas têm em comum, né? Então, as vitaminas A, D, E e K formam o grupo das vitaminas lipossolúveis porque elas compartilham uma característica que é muito importante. Elas dependem da presença da gordura na alimentação para serem absorvidas. Então, essa característica, na verdade, influencia todo o comportamento dessas vitaminas no organismo e também explica por que elas apresentam vantagem, mas também alguns cuidados específicos, beleza? Então, o processo começa durante a alimentação. Quando ingerimos alimentos que contêm gorduras, essas gorduras ajudam a transportar as vitaminas lipossolúveis pelo intestino. Assim, elas conseguem atravessar a parede intestinal e entrar na circulação. Sem uma quantidade adequada de lipídios na refeição, essa absorção pode ser prejudicada. Portanto, a gordura não é apenas uma fonte de energia, ela também é essencial para que essas vitaminas sejam aproveitadas pelo organismo. Depois de absorvidas, essas vitaminas não precisam ser utilizadas imediatamente. Elas podem ser armazenadas principalmente no fígado e no tecido adiposo, formando reservas que serão utilizadas quando necessário. E essa capacidade é uma vantagem importante, né? Pois permite que o organismo continue funcionando mesmo quando a injeção dessas vitaminas diminui por alguns dias. E esse armazenamento diferencia as vitaminas lipossolúveis das hidrossolúveis, né, que normalmente não permanecem estocadas por tanto tempo. O mesmo mecanismo que oferece uma vantagem também pode representar um risco, né? Como essas vitaminas permanecem armazenadas no organismo, o excesso não é eliminado facilmente. Quando suplementos são utilizados sem necessidades, né, ou em doses elevadas, pode ocorrer o acúmulo dessas vitaminas e levar ao que a gente chama de hipervitaminose. Por isso, tanto a deficiência quanto o excesso podem trazer prejuízo. Então, observe, é sempre bom manter um equilíbrio entre ingestão, armazenamento e também utilização. Então, nesse primeiro momento, né, nós entendemos que as vitaminas lipossolúveis, elas compartilham características importantes, precisam da gordura para ser absorvidas, podem ser armazenadas e por isso elas exigem equilíbrio no consumo. Mas conhecer essas características gerais são importantes, né? Mas não responde a uma pergunta que é essencial, né? Se todas pertencem ao mesmo grupo, qual é a função específica de cada uma delas? E é justamente essa relação entre a função e a alimentação, né, que nós vamos explorar a partir de agora. Então, assim, nos slides anteriores, né, nós vimos que as vitaminas A, D, E e K compartilham características importantes. Todas dependem da gordura para serem absorvidas, né, e elas podem ser armazenadas no organismo. Mas isso não significa que façam o mesmo trabalho. Então, cada uma possui uma função específica e contribui de maneira diferente para a nossa saúde. Agora vamos descobrir qual é a principal missão de cada uma delas, de cada uma dessas vitaminas e em quais alimentos nós podemos encontrar, tá certo? Então, ó, a vitamina A, ela costuma ser lembrada pela visão, né? Especialmente pela adaptação dos olhos em ambientes com pouca luz. Mas a sua importância vai além disso. Ela também ajuda a manter a pele e as mucosas saudáveis e fortalece a resposta no sistema imunológico. Então, uma alimentação com vegetais alaranjados, né, e também alguns alimentos de origem animal, normalmente fornecem quantidades consideráveis dessa vitamina. A vitamina D tem uma característica que é especial.
além de estar presente em alguns alimentos, ela também pode ser produzida pela pele quando a gente fica exposto ao sol, né? Mas aí, sua principal função é facilitar a absorção do cálcio e do fósforo, permitindo que esses sais minerais sejam utilizados na formação e manutenção dos ossos e dentes. Por isso que é fundamental, durante o crescimento, a gente ter uma certa dose, uma certa reserva de vitamina D, né? Não só durante o crescimento, né? Mas também ao longo de toda a nossa vida. As vitaminas E e K, elas também desempenham papéis diferentes, né? A vitamina E atua como um antioxidante, ajudando a proteger as células contra danos provocados pelos radicais livres. Já a vitamina K participa da coagulação do sangue, né? Um processo essencial para controlar o sangramento, além de contribuir para a saúde dos ossos. Embora pertençam, né, ao mesmo grupo, as suas funções são bastante específicas. Observe que não é necessário decorar listas enormes de alimentos, né? O mais importante é fazer associações simples, né? A vitamina A lembra a visão, a vitamina D lembra os ossos, a vitamina E lembra a proteção das células e a vitamina K lembra da coagulação. Então, quando relacionamos cada vitamina à sua função principal, fica muito fácil lembrar também onde encontrá-las na alimentação. Beleza? Agora que nós já sabemos como essas vitaminas são absorvidas, quais funções exercem e quais alimentos são as suas principais fontes, conhecer melhor as suas funções ainda não responde uma pergunta que é muito importante. O que acontece quando o organismo não recebe uma quantidade suficiente dessas vitaminas, né? Então, é o que nós vamos ver a partir de agora, tá certo? Vale lembrar que a gente também precisa responder à pergunta: o que pode ocorrer quando elas são consumidas em excesso, principalmente por meio de suplementos? Então, veja bem, nos slides anteriores, nós vimos que cada vitamina desempenha uma função específica e conhecemos as suas principais fontes alimentares, né? Mas saber onde encontrá-las ainda não responde uma pergunta importante: o que acontece quando o organismo recebe menos ou mais vitaminas do que precisa? Então, assim, é como uma balança que precisa permanecer em equilíbrio, né? Nosso organismo também depende desse equilíbrio. Tanto a deficiência quanto o excesso pode comprometer a saúde, e agora nós vamos entender por que tudo isso acontece. Quando uma vitamina está em falta, a primeira consequência aparece justamente na função que ela desempenha. A deficiência de vitamina A pode prejudicar a visão, a de vitamina D compromete a formação e a manutenção dos ossos, a deficiência da vitamina K dificulta a coagulação do sangue, e em vez de decorar doenças, vale lembrar uma lógica simples, né? Sem vitamina suficiente, sua principal função também fica comprometida. Pode parecer que consumir mais vitaminas sempre traz benefícios, mas isso não é verdade para as vitaminas lipossolúveis, né? Como elas ficam armazenadas no organismo e são difíceis de serem liberadas, né, principalmente no fígado e no tecido adiposo, o excesso pode se acumular ao longo do tempo. As vitaminas D e K, elas apresentam maior risco de hipervitaminose quando ingeridas em excesso, especialmente por suplementação inadequada. Já os excessos de vitaminas E e K são menos frequentes, né? Por isso que suplementos devem ser utilizados apenas quando há uma recomendação de um profissional, beleza? E a melhor forma de evitar tanto a deficiência quanto o excesso é manter uma alimentação variada e equilibrada. Uma dieta diversificada normalmente fornece as vitaminas de que o organismo precisa. E, além disso, pequenas quantidades de gorduras saudáveis na verdade, favorecem a absorção dessas vitaminas. E métodos adequados de preparo ajudam a preservar o seu valor nutricional. Assim, a suplementação deixa de ser a regra e passa a ser uma estratégia reservada para situações específicas, sempre com orientação de um profissional. Se observarmos toda a sequência estudada, né, nós percebemos que existe uma relação lógica entre os conceitos. As vitaminas são absorvidas, exercem funções importantes e precisam permanecer em equilíbrio para manter a saúde. Quando há deficiência, algumas funções deixam de acontecer adequadamente. Quando há excesso, aumenta o risco de hipervitaminose, e o objetivo nunca é consumir a mais quantidade essas vitaminas, né? O ideal é a gente consumir, né, fornecer ao organismo exatamente aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente necessita. Então, para finalizar, né, eu queria só lembrar, né, que hoje nós acompanhamos todo o percurso
das vitaminas lipossolúveis, né? Primeiro nós entendemos por que essas vitaminas precisam de gordura para serem absorvidas, né? E podem ser armazenadas no organismo. Aprendemos isso também. Depois nós vimos que cada uma exerce uma função específica e pode ser obtida por diferentes alimentos. E por fim nós compreendemos que tanto a deficiência quanto o excesso pode causar problemas. E a principal mensagem da aula é simples, né? Manter uma alimentação variada e equilibrada é a melhor maneira de garantir que essas vitaminas contribuam para a saúde e o bom funcionamento do organismo. Então ficamos por aqui. Desejo a vocês bons estudos.